Ei família, renovamente, bom dia para você que está aqui conosco em mais um devocional tão precioso para você e também precioso para mim compartilhar esse tempo incrível de mergulho nas escrituras, já começar o dia aprendendo mais de Deus. Gente, essa é a fonte mais preciosa que nós temos. E eu quero te convidar a abrir a palavra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versículo 43. Mateus, capítulo 12, versículo 43. Deixa eu desligar aqui o ventilador para o áudio sair um pouquinho melhor. Enquanto você vai abrindo Mateus, capítulo 12, verso 43, vai também deixando o like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve e vem para a nossa imersão Renovamente, nosso clube de membros aqui no YouTube, onde você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. Inclusive, aqui no canal, gente, já está aparecendo para mim, provavelmente vai aparecer para todo mundo. É o seguinte, quando você vai na aba Vídeos, que tem todos os vídeos do canal, tem ali uma seção de vídeos exclusivos. Você consegue ver todos os vídeos exclusivos que tem, mas para acessá-los você precisa fazer parte do nosso clube de membros. Mas já dá uma aguinha na boca, você vê os vídeos que nós já temos ali guardados, e nós queremos muito que você participe da nossa imersão. Inclusive nessa semana tem muita novidade boa chegando, nós queremos demais que você esteja participando conosco, tá bom? Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 e 45. Hoje nós vamos falar um pouco sobre mudança de mentalidade, um pouco sobre libertação, e eu quero compartilhar com você sobre como mudar hábitos, como inserir novos hábitos e como essa prática é extremamente transformadora, inclusive para a sua vida espiritual. Sei que muitas pessoas falam de mudança de hábito num contexto mais assim de mudança de mentalidade no sentido humano, para ganhos profissionais, para ganhos meramente de qualidade de vida aqui na Terra. Mas você vai entender também que o mundo espiritual ele é profundamente afetado por essa mudança de hábitos. Com certeza, salvo assim uma exceção muito rara, com certeza, assim, a grande maioria dos que estão aqui querem, em alguma medida, em alguma área da sua vida, mudar um hábito e tem dificuldade, seja para retirar um hábito, para acrescentar um novo. E essa live é para justamente te ajudar a entender como é esse funcionamento no mundo espiritual, e através desse entendimento isso vai ficar muito mais claro para você. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 até o 45, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então esse espírito diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, encontra essa casa desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. Gente, esta é uma fala do próprio Jesus no Evangelho de Mateus, e Jesus está usando essa figura para ensinar algumas questões daquela geração, da dureza de coração daquela geração. E para ensinar isso, Jesus ele traz uma dica de libertação, de como funciona o mundo espiritual, como funciona a libertação de alguém que passa por processos de estar escravizado por espíritos malignos, ser libertos, e algumas questões que ocorrem que podem até fazer com que essa pessoa fique num estado pior do que estava antes. Então vamos lá. Essa dica que Jesus fala é o seguinte, quando uma pessoa ela tem espíritos imundos, espíritos malignos dentro dela, e aqui não diz respeito apenas à possessão, tá? Tem pessoas que são possessas por espíritos malignos e tem pessoas que são opressas por espíritos malignos. E tem outras que são influenciadas por espíritos malignos. Então talvez você fale assim: Thiago, mas
eu nunca fiquei possesso na minha vida, graças a Deus, e então essa palavra não é para mim. Negativo. Porque embora você não esteja ou não tenha ficado possesso em algum momento, você pode ter estado oprimido, oprimida, e principalmente você pode ter sido influenciado por algum espírito maligno, por alguma ideia maligna que já está introjetada na cultura, na sociedade, e de repente aquilo faz morada no seu pensamento. Não precisa necessariamente que você esteja, que você tenha passado por uma experiência de possessão, tá? Para se encaixar nisso. Provavelmente em algum momento você já foi influenciado por como a gente costuma falar, né? O evangeliquez, uma seta do maligno, né? Uma seta de pensamento, uma semente de pensamento, uma semente de sentimento, que de repente você pensou algo, você falou algo, você fez algo de que se arrependeu profundamente, e aquilo foi lançado para você, uma influência espiritual maligna que inflamou a sua carne. Então Jesus está dizendo o seguinte: imagina uma pessoa que passou até pelo pior estado, um estado de possessão. A casa dela, o corpo dela, que é uma casa espiritual, era a morada de demônios. Essa pessoa, de repente, ela é liberta. Alguém expulsou esses demônios dela. O que é que ocorre? Jesus fala exatamente o que é que acontece aqui, ó. O espírito imundo, versículo 43, ele sai do homem e anda por lugares áridos, e ele não encontra morada. Então ele pensa: eu vou voltar para a casa onde eu morava. Eu vou tentar ver se a vida daquela pessoa, onde eu agia com liberdade, se eu posso voltar a agir. É por isso que muitas vezes, tem uma sacada muito interessante para você perceber aqui, ó. Muitas vezes Deus, ele te liberta do pecado, mas ele não elimina aquela fraqueza de você. Tá entendendo? Pecado é uma coisa, fraqueza é outra. Ser fraco, gente, não tem nada de errado em ser fraco. O problema é quando o pecado entra, né? A sua tentação, normalmente você vai ser mais tentado aonde está a sua fraqueza. Para alguns a fraqueza vai ser na área sexual, para outros a maior fraqueza vai ser na área do orgulho, para outros vai ser na questão financeira, a pessoa não sabe lidar bem com o dinheiro, a avareza, roubo, enfim, diversas coisas que... Espírito de miséria, né? Miséria também tem a ver com questões financeiras. E não a pessoa ser pobre, não é isso que eu estou falando, a pessoa ser miserável, né? Ela não saber lidar com o dinheiro, ela acaba sendo escrava do dinheiro e tem um espírito miserável ali no coração dela. Ela não consegue fluir nem usufruir do que tem. E o ponto fraco vai ser onde a tentação mais se evidencia. E se você perceber, tire pela sua própria vida, né? Deus, ele tira o pecado. João Batista fala isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, embora o pecado seja tirado da sua vida, a tentação ela continua. Jesus, ele foi tentado em tudo. A própria Bíblia fala isso, né? Nós temos um sacerdote que entende o que é ser tentado, porque ele foi tentado em tudo. Lembra de Hebreus? Está lá em Hebreus, sacerdócio de Cristo. A gente tem que fazer essa série em Hebreus, gente. Vai ser uma coisa muito boa. E a Bíblia fala, né? Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou em nada. Então, tentação é uma coisa, pecado é outra. Tentação é supernatural, é esperado, você vai ser tentado e tentada. Mas pecar é que é o problema. E você pode conseguir vencer o pecado, você consegue vencer o pecado pelo poder de Jesus. Tá bom? Então, esse espírito maligno, essa tentativa de volta dele é que muitas vezes vai te fazer pensar o seguinte: poxa, eu aceitei a Jesus, eu fiz uma aliança com Jesus, mas parece que a minha carne não se converte, e parece que você está constantemente sendo tentado aí naquela área em específico com muito mais força. Só que tem uma questão: muitas vezes, quando o espírito maligno volta, olha o que diz o versículo 44, e voltando acha a casa que é a figura para falar de uma pessoa, né? A casa desocupada, varrida e adornada. Gente, primeira coisa, olha só, acha a casa desocupada. Aqui eu quero falar um pouco com você sobre processos de libertação. Processo de libertação, a gente pode dividir aqui em duas partes. Primeira coisa, você precisa expulsar o que tem de ruim. Você precisa eliminar o que tem de ruim.
Só que a segunda parte é você preencher aquele espaço que ficou vazio. Aqui agora começa a nossa conversa tão importante, que é o seguinte, coloquem no chat: no mundo espiritual não existe campo neutro. No mundo espiritual não existe campo neutro. Lembra que nós falamos lá no vídeo do processos de cura, pedagogia do sofrimento. Pedagogia do sofrimento, a gente falou sobre onde você não compreende, você confia, né? Onde você não tem compreensão, você preenche com confiança. Por quê? Se você não preencher algum espaço da sua vida, alguém vai preencher. Não existem espaços vazios na sua vida. Existem até janelas de neutralidade. Por exemplo, na nossa sociedade, a gente sabe, ninguém nasce odiando o outro. O racismo, por exemplo, é algo que é aprendido pelos homens, né? Normalmente, um racista, ele vem ali de uma herança, de uma família que é racista, ou de uma sociedade que tem um racismo estrutural. Ele vai introjetando aquilo e se tornando um racista até sem perceber. Isso é só um exemplo. Então, para você entender que naquele momento, entre o nascimento dele e até ele introjetar alguns costumes racistas, ele até tem uma janela de neutralidade. Mas aquilo logo vai passar, e ou ele tem uma família que ensina ele a respeitar a todos, ou ele vai acabar sendo mais um dentro de uma sociedade que já tem o racismo dentro da sua estrutura. Tá entendendo? Então, primeira coisa no processo de libertação é expulsar o que é ruim. Segunda coisa é ocupar esse espaço que está vazio. Porque se você não ocupar, outra pessoa ou outro espírito vai ocupar. Não existe espaço neutro no mundo espiritual. Então, se você olhar ao redor, principalmente, isso é muito factível no Brasil. Isso é muito simples de visualizar na nossa cultura brasileira. Você vê os credos, a religião cristã, de qualquer variedade, católico, evangélico, as igrejas que pregam Jesus, elas, de certa forma, dominam o ato de expulsar espíritos malignos. Não é incomum você ir numa igreja e ter uma situação onde alguém está possesso, e ali o sacerdote, o ministro, a ministra, vai lá e expulsa esse espírito maligno. Isso é muito simples, né? E nas igrejas acontece muito isso. Agora, muitas vezes o processo de libertação acaba se tornando incompleto. Por quê? Porque tem a segunda parte, ocupar esse espaço vazio. Quando esse espaço vazio não é ocupado, o que é que acontece? Muitas pessoas entram na igreja por causa de Deus e saem da igreja por causa de pessoas. Ela se livrou de algo ruim, mas ela não foi treinada, ela não foi discipulada, ela não foi alimentada. Então aquele espaço continuou vazio, continuou desocupado, e logo alguém vai ocupar aquele espaço dentro dela. Tudo que você não ocupa com sentimento bom, o sentimento ruim, ele vai ocupar, gente. Para sair um pouco do campo místico e trazer para a área sentimental, por exemplo, se você não ocupa, não preenche o seu coração com gratidão todos os dias, automaticamente você vai se tornar ingrato. É uma consequência natural, entende? Não tem essa, não sou grato e nem sou ingrato. Não tem isso. Ou você se disciplina a ser uma pessoa grata, a ter gratidão dentro de si, a exercer essa gratidão, ou você vai começar a ser ingrato no automático, porque não existe espaço vazio dentro de você. Então nós somos especialistas em expulsar demônios, mas a gente ainda não aprendeu a ocupar espaços. É por isso que muitos conhecem a Jesus, conhecem a palavra de Jesus, mas acabam se ferindo com o passar do tempo, se machucando, se afastando dos caminhos de Jesus. E como a palavra de Deus fala no capítulo 12, versículo 45, o estado dessa pessoa acaba sendo pior do que o inicial. Só uma estatística, você sabia que no Brasil hoje, o IBGE diz que o Brasil tem em torno de 60 milhões de cristãos protestantes e em torno de 80 a 90 milhões de desviados, né? E caso você não saiba, essa expressão desviado é alguém que já foi cristão, fez parte de uma igreja, mas saiu da igreja. E muitos desses que saíram da igreja saíram feridos,
saíram machucados, saíram com raiva de crente, com raiva da igreja, com raiva do sistema, com raiva da estrutura, e alguns até com raiva de Deus, conseguem transferir esse sentimento contra Deus. Por quê? Porque o processo de libertação foi incompleto. Lá ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, eu quero que você abra comigo aí, porque tem uma palavra muito interessante lá, Mateus 3:8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Produza frutos dignos de arrependimento. Produza frutos dignos de arrependimento. Gente, como é que Deus nos liberta através de Cristo? Primeiro, Cristo ele nos impede de continuar num caminho devasso, num caminho promíscuo, num caminho de perdição, e ele agora nos faz caminhar num novo caminho, que é ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Muitas pessoas acham que o mover de Jesus, a ação de Jesus é só isso aqui, ó, pare de pecar, né? É por isso que muita gente, quando faz uma aliança com Cristo, entra na igreja, ela fica ávida de perguntar assim, né? Tal coisa é pecado ou não é pecado? Como se o mundo fosse só preto e branco, né? Tatuagem é pecado ou não é pecado? Beber é pecado ou não é pecado? Fumar é pecado ou não é pecado? Fazer isso e aquilo é pecado ou não é pecado? Ele quer um sim e um não, porque para ele tudo se resume no que ele pode e não pode, sabe? No meu tempo de escola era muito comum, quando tinha alguma situação, falar assim, Tiago não pode fazer isso porque Tiago é crente, né? Ou então quando alguém tinha dúvida, perguntava assim, e crente pode fazer isso? Porque as pessoas acham que a nossa fé é baseada nisso, né? Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, certo e errado. E na verdade isso não desenvolve uma espiritualidade sadia, né? Não desenvolve um discernimento, uma maturidade, um relacionamento profundo com Deus. Então o que acontece? Cristo, quando diz produza frutos de arrependimento, ele não só te faz parar de pecar, como te faz produzir ações contrárias àquele pecado. Pega esse exemplo comigo. Imagina que um pecador, pecando, ele é alguém caminhando na direção do abismo, né? Ele está caminhando na direção do abismo. Que o abismo, ele vai chegar aqui, perto de cair. Ele está aqui no abismo. Aí aqui Jesus salvou ele. Quando Jesus salvou ele estava na beira do abismo para cair. Só que Jesus salvou ele não vai ficar o resto da vida aqui na beira do abismo. Ele agora vai dar um giro de 180 graus e vai retornar, porque ele vai estar produzindo frutos de arrependimento. Ele vai estar vindo agora num caminho contrário, na direção a Deus, e se afastando do abismo. Percebeu? Esses são os frutos de arrependimento. Então, não é apenas parar de fazer algo errado, mas é você introjetar novos hábitos, novas práticas. Esses frutos que as pessoas vão dizer, isso é digno de alguém que está verdadeiramente arrependido. Gente, arrependimento tem gosto de morte, sabe? Arrependimento tem gosto de morte. Esse gosto ele é tão profundo em nós que a gente pensa assim, sabe qual é o sentimento do verdadeiro arrependimento? É basicamente isso aqui, ó. Olha, eu tô tão arrependido, que se eu pudesse voltar atrás para não fazer esse ato, eu voltaria. Isso é arrependimento. E esse sentimento é tão forte, o arrependimento sincero ele é tão forte, que qual o pensamento? Se eu pudesse voltar atrás para não fazer, eu voltaria. Mas como eu não posso voltar no tempo, a partir de hoje em diante, mesmo que eu tenha a oportunidade de pecar, eu não vou pecar, porque eu estou arrependido. Se eu não posso mudar o passado, ao menos eu posso mudar no futuro. Então, esses frutos de arrependimento trazem a completude para esses processos de libertação. Então, vou te ensinar algo aqui, ó. Libertação é 10% novo nascimento, 10% cura de alma e 80% novos hábitos, tá bom? Libertação é 10% novo nascimento, 10% cura de alma e 80% novos hábitos. Porque muitas pessoas vêm para Jesus e depois se afastam dos caminhos do Senhor. Porque elas acham que vir para Jesus
é tão somente parar de pecar e vir para um culto. Aí fica 10 anos sentado num banco de igreja, né? Vai para a igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana. Hoje em dia no digital, né? Não, deixa eu assistir uma live aqui, um devocional aqui, muito bacana. E acha que aquilo é suficiente. Mas ela não coloca na sua rotina novos hábitos. E o que é que acontece com espaço vazio? Bingo, isso aí mesmo que você está pensando, que a gente já ensinou no início desta transmissão. Os espaços vazios, eles são ocupados. Então, se você não coloca novos hábitos ali, Jesus tirou os velhos hábitos da sua vida. Se você não coloca os novos, aqueles velhos irão voltar. Então, eu quero conversar com você hoje, para a gente caminhar para a parte final desse nosso devocional, a seguinte questão: como criar novos hábitos? Primeiro você tem que entender uma coisa: as coisas fáceis de fazer também são fáceis de não fazer. Coloque isso no chat, é só como uma questão pedagógica para a gente solidificar isso aqui. As coisas fáceis de fazer também são fáceis de não fazer. Quer ver uma coisa muito comum? Uma pessoa, ela vive uma vida sedentária, aí de repente ela acorda para a vida ali, quer começar a praticar atividade física, né? E ela quer ficar o bombadão, bombadona, saradão, saradona, que nem um modelo que a pessoa viu lá no Instagram, viu na televisão, viu no Big Brother, sei lá, em algum lugar. Então ela quer ter aquele corpo perfeito, né? E ela chega ali para o personal trainer, né, um professor de educação física, um preparador físico. O preparador físico fala o seguinte: olha, você era sedentário, você estava sem praticar atividade física. Então, para você não ter um piripaque aí do nada, começa dando uma caminhada leve ali, ó. Todo dia de manhã você vai caminhar 20 minutinhos. Não, mas eu vou correr. Não. Caminha, começa caminhando, devagarzinho. 20 minutinhos. Ó, bem suave, bem suave. Gente, custa muito você acordar 20 minutos mais cedo e caminhar 20 minutos de manhã, né? Tem gente que fala assim: mas não tenho dinheiro para comprar suplemento, para ir para academia cara, para não sei o que. Correr na rua é de graça, gente. Correr na rua é de graça. Você só acorda, simplesmente você acorda e anda na rua. Tão simples quanto isso. Não precisa nem tomar banho se você não quiser. E nem escova o dente se você quiser. Você só bota uma camisa, um short, um tênis, até sandália, vai caminhar. Caminha. Tão simples quanto isso. Não precisa nada, absolutamente nada. Isso é muito fácil de fazer. Só que por ser fácil de fazer, também é fácil de não fazer. Da mesma forma que é fácil você levantar 20 minutos antes do que você está acostumado e fazer uma caminhada, é muito fácil também você simplesmente dizer: eu vou dormir mais 20 minutinhos e não vou fazer. Então, assim, as coisas fáceis de fazer, elas também são fáceis de não fazer. Você precisa entender isso, porque esse é um grande desafio para quem quer começar novos hábitos. Os hábitos simples de fazer também são simples de não fazer. Então tome cuidado, porque às vezes você fala assim: isso é simples demais. E esse seu pensamento acaba postergando uma mudança de hábito. A segunda coisa é que hábitos ruins, eles são fortes porque eles são cultivados durante muito tempo, sem nenhuma resistência. Normalmente nós vamos perceber os hábitos ruins que nós carregamos quando eles já estão ali causando danos muito profundos, sabe? Danos muito graves. Então, enquanto ele não causa um dano grave, a gente não acorda para a vida. Então ele vai ali crescendo durante anos e 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 anos. É, por exemplo, eu lembro do cara que fuma há 50 anos. Para ele não teve problema nenhum. Mas aí quando ele começa a ter um problema no pulmão, uma questão mais grave, aí ele, preciso parar de fumar. Aí aquilo é duro para ele, por quê? Porque ele passou ali anos e anos e anos cultivando aquilo. Você treinou a sua mente, você treinou o seu cérebro num sistema. E para você retreinar o seu cérebro, você vai ter praticamente que... você vai literalmente brigar contra si mesmo, sabe? Por quê? O nosso cérebro, gente, ele trabalha para que a gente possa economizar energia. Então ele automatiza as nossas decisões. É aí que nascem os hábitos. Para você não ficar pensando, porque pensar gasta muita energia, se não ficar pensando em cada detalhe da vida, o seu cérebro vai detectando decisões em comum, pontos em comum da sua vida, hábitos que você tem, costumes que você tem, e vai fazendo com que aquilo se torne automático contra você.
Então, depois que o seu cérebro passou anos e anos construindo um padrão, um modus operandi, você chega para o seu cérebro e fala assim, quero mudar. Aí o cérebro vai dizer, olha, se você quer mudar, você vai usar força de vontade, porque a minha energia você não vai usar. Se você usar a minha energia, você não vai ter energia para se proteger na situação de perigo. Você não vai ter energia para viver o resto da vida que você precisa. Então, eu não vou te ajudar a mudar. É por isso que tantas coisas a gente sabe que precisa mudar, mas a gente sente o quê? Sem forças para mudar. Percebe? Porque a gente está literalmente lutando contra um sistema que nós mesmos construímos. Nós construímos algo, é basicamente como você pegar um sistema operacional, colocar no seu celular e depois dizer assim, agora eu quero que você faça tudo o contrário. Quer que o sistema vai dizer, não, você me programou desse jeito, eu só estou obedecendo uma programação sua. Então, para reprogramar, é muito mais difícil. Então, os hábitos ruins, eles são fortes porque eles foram cultivados durante muito tempo. Vai ser difícil você lutar contra um hábito que foi cultivado há muito tempo. Mas eu estou aqui para te dar esperança e estratégia. Primeiro, esperança é que Jesus está com você. É que Jesus muda a sua vida. Jesus te dá um novo nascimento. Você nasce de novo em Cristo. E a partir desse novo nascimento em Cristo, Ele vai te fortalecer no seu interior para você lutar contra o seu próprio eu. Percebe? Vamos colocar um exemplo bem básico, algo que a gente vê com muita frequência na nossa sociedade, infelizmente, mas a gente vê com muita frequência. A promiscuidade masculina. Vamos colocar aqui que um homem, mesmo sendo casado, ele tem ali o hábito de trair a sua esposa. Ele passou anos traindo a sua esposa, tem mulher na rua, inclusive a mulher sabe desse estilo de vida dele. É algo assim totalmente ruim, chato, abusivo, complicado para a relação. E ele é viciado naquilo e de repente ele encontrou Jesus. Jesus encontrou ele, na verdade. E houve ali uma aliança com Cristo, um quebrantamento. Ele aceitou a Jesus, ele quer mudar de vida, ele quer ser fiel à esposa dele, ele quer cuidar dos filhos dele, ele está arrependido. Mas aí quando ele sai para trabalhar, o olho dele, a mente dele, o sistema interior dele está projetado para ser promíscuo. Por quê? Porque lá, quando ele era adolescente, os pais dele, o pai dele, os irmãos dele, os primos dele, os amigos dele, falaram para ele que para ele ser homem, ele tinha que ter o máximo de mulheres possíveis. Que para ele ser homem de verdade, ele tinha que se deitar com o máximo de mulheres que ele podia. Então, assim, ele tem uma programação na mente dele para poder provar. Ele está na mente dele aquilo. Para você ser homem, você precisa fazer isso, aquilo. Então ele precisa de uma reprogramação. Isso vai ser desafiador. Mas não despreze o poder dos pequenos começos. Imagine que você é um recipiente. E nesse recipiente tem uma porção de água e uma porção de óleo. A água e óleo não se misturam, certo? Se você colocar um pouco de algo nesse recipiente, a outra porção vai sair. Por exemplo, digamos que tem uma xícara aqui, uma xícara de café cheia. Eu estou sem copo aqui, né? Se tivesse com um copo aqui, ia mostrar muito fácil. Eu estou sem copo aqui. Mas imagine que tem uma xícara aqui na minha mão e ela está cheia de café. Está cheia, tá na boca de café. Se eu colocar água nessa xícara, o que é que vai acontecer? Como ela está cheia, ela vai derrubar tanto o café quanto a água. Não vai adiantar de nada, na verdade. Então, tem até um ditado chinês que diz: para você provar do meu chá, você primeiro precisa esvaziar a sua xícara. Então, você se esvazia do seu eu, e o que vai fortalecer esse esvaziar do seu eu é a aplicação de novos hábitos. Tiago, me dá agora uma chave para eu poder conseguir colocar novos hábitos, porque eu não consigo. E a gente vai terminar com isso. Sabe por que é difícil de nós largarmos velhos hábitos? Porque os velhos hábitos são caminhos conhecidos para as recompensas que nós queremos. Coloque isso no chat. Os velhos hábitos são caminhos conhecidos para a recompensa que nós queremos. O que você quer de fato não é o hábito.
O que você quer de fato é a recompensa desse hábito. Percebe? Nesse caso específico, no fundo, o cara não quer se relacionar com o máximo de mulheres. O que ele quer é a recompensa daquilo. Um auto-reconhecimento de que ele é o macho man. Né? Porque na mente dele, para ele ser o ultra mega power dos homens, ele precisa se relacionar com 35 mulheres. Percebe? Vamos pegar um outro exemplo. Alguém que está no trabalho e começa a criar o costume de sair para poder fumar. Né? Muitas vezes a pessoa sai para poder fumar não é nem por conta do prazer do cigarro, é para sair do ambiente de trabalho. Então o que é que ela quer? A recompensa de desanuviar a mente. Ela quer relaxar a mente, parar de pensar no trabalho um pouco, 10 minutos, relaxar e depois voltar. Então o que é que ela pode fazer? Ela pode substituir a prática do fumar por outra prática. Então, por exemplo, ao invés de você fumar um cigarro, e na verdade fumar o cigarro é uma desculpa interior para você sair daquele ambiente, ao invés de fazer isso, você pega e vai tomar um copo de água gelada, sei lá, vai conversar com uma pessoa 10 minutos sobre futebol, sabe, fora do trabalho. Então você ali tem uma recompensa, você muda o hábito e mantém a recompensa. Quer ver uma coisa? Nós citamos aqui o exemplo da caminhada, né? A caminhada matinal. O exercício físico, ele libera hormônios no seu corpo, uma sensação de bem-estar, de prazer, de tranquilidade, que muitas vezes só é liberada ou através da relação sexual ou através da ingestão de alguns alimentos, mas a saber, os doces e as gorduras. Né? Sabe quando você fala assim, mulher na TPM ela gosta de comer mais chocolate? Né? Não é pelo sabor do chocolate, é pelo efeito que o chocolate causa no corpo dela, entende? Então o corpo está clamando por aquela recompensa. A mulher às vezes está agoniada, está triste, está chateada, está nervosa por conta da TPM. E aí, qual é a única... O cérebro vai procurar na memória dele, né, nos registros internos dele, o que foi que fez ela ficar relaxada nesse momento. Aí o cérebro vai procurar lá, comer chocolate. Então, o cérebro envia uma mensagem para ela, para que ela sente vontade, comer chocolate, quero comer chocolate, quero comer chocolate, quero comer chocolate. Mas na verdade, é o que ela não quer, ela nunca sentiu o sabor em si do chocolate. O que ela quer no fundo, é a recompensa de relaxar um pouco daquele momento de tensão da TPM. Tá entendendo? Então o que você quer de fato não é o hábito, é a recompensa desse hábito. O que você pode fazer, e essa é a grande chave do nosso revolucional, é você procurar hábitos que te entreguem a mesma recompensa. Então, por exemplo, a atividade física, como nós estamos citando aqui, só para a gente continuar na mesma linha de pensamento, a atividade física, ela vai causar isso em você. Então, você pode substituir um hábito ruim, como, por exemplo, fumar, né, que é um hábito ruim que faz mal para a saúde, você pode substituir pela atividade física. Por que você fuma? Eu fumo para relaxar. Mas se você começar a fazer caminhada, você vai perceber que você vai relaxar por causa da caminhada. Entende? Então, compreendendo, qual é o exercício que eu quero passar para você aqui? Isso aqui vai ser muito útil para você. Ó. Coloca no papel os hábitos que você tem, os hábitos que você quer deixar. Os hábitos que você quer deixar. E você coloca do lado assim, ó, qual a recompensa que esse hábito me traz. Tá? Qual a recompensa que esse hábito me traz. Então você agora vai focar na recompensa e vai buscar novos hábitos que vão te levar a esta mesma recompensa. Percebe? E aí você vai conseguir, aos poucos, com muito mais facilidade, tirar hábitos ruins e... esqueci a palavra agora, coisa simples, né? Apagão mental. Tirar hábitos ruins e modificar com hábitos bons. Não encontrei a palavra não, mas a ideia você compreendeu. Agora, o que é que você não pode? Qual é a grande cilada e a grande lição nossa aqui? É deixar o espaço vazio. Você não pode isso, né? Você fala, não, agora eu vou parei de fumar, parei de beber, parei de mentir, parei de roubar, parei de amaldiçoar, parei disso, parei daquilo. Não vai adiantar de nada. Espaço vazio. Você precisa aplicar novos hábitos, frutos de arrependimento, para que esse espaço seja ocupado. E aí, quando a tentação vir, quando o espírito maligno vir,
ele não encontra a casa desocupada. A casa já está ocupada com novos hábitos, com um novo morador, o Espírito Santo, que começa a habitar em você. Que coisa maravilhosa, gente. Eu quero compartilhar isso contigo. Essa foi uma chave preciosa para a minha vida e eu penso que pode ser também uma chave preciosíssima para você. Tá bom? Gente, deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, vem para nossa mentoria, nossa imersão renovamente através do clube de membros aqui. Se você está no computador, tem um botãozinho embaixo do vídeo, seja membro ou join, se estiver em inglês. Já se você está no celular, você clica no primeiro link da descrição. Essa semana tem muitas novidades na nossa mentoria, conteúdo exclusivíssimo e nós queremos compartilhar demais com você. Na nossa mentoria a gente aprofunda muito mais conceitos que nós temos trabalhado aqui nos nossos devocionais, tá bom? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Eu sei que muitas pessoas, eu incluso, nós lutamos para tirar hábitos ruins e colocar novos hábitos em prática. E como isso é desafiador, Senhor. Nós contamos com a sua força, nós contamos com a sua presença. Nós contamos, Pai, com o seu poder para nós vencermos o velho homem, a velha criatura. Faz-nos, Deus, a partir de um novo nascimento, faz-nos um novo ser, orientado, comandado, capitaneado por Ti, Senhor. Queremos colocar em prática os hábitos que o Senhor tem para nós. E nos ajuda a ocupar os espaços vazios, Senhor, para que nós possamos viver de fato um processo de libertação completo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a produzir frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, amém. Gente, gratidão no coração. Eu quero te pedir para que ao final desse vídeo você deixe um comentário. Vem na aba comentário, que não é o chat, é outra coisa. Comentário, deixa um comentário nesse vídeo. Se ele te ajudou, como ele te ajudou. Se você quer contar uma experiência pessoal, um testemunho pessoal. Se você quer acrescentar alguma informação, alguma dica, vem nos ajudar também nos comentários, compartilhando conosco. É uma honra estar aqui com você. E vem também para o nosso grupo do Telegram, cujo link está na descrição desse vídeo, tá bom? Gente, beijo grande, shalom no coração de vocês. Gratidão demais por partilhar esse tempo. Tenham um excelente dia e até a próxima. Tchau, tchau.